Lula deu uma declaração polêmica sobre as últimas eleições na Nicarágua. Vamos ver exatamente o que ele disse. Lula está voltando ao Brasil depois de uma viagem pela Europa. O trecho de uma entrevista do ex-presidente ao jornal espanhol El País causou polêmica e comparou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, aos mandatos da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Sobre essa história toda tem mais o seguinte: o PT tinha divulgado uma nota de apoio ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua quando ele foi eleito no começo do mês. Mas logo em seguida, gente, essa nota foi apagada. E ainda sobre Lula, o petista elogiou o partido político forte da ditadura comunista da China e fez críticas aos Estados Unidos por supostamente mandarem na Lava Jato para tirar o PT do poder. Segundo Lula, o Partido Comunista Chinês tem força e poder para fazer com que a população cumpra as suas decisões. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição. Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara. Na quinta, Lula recebeu uma foto com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, durante encontro na embaixada do país. O presente foi dado pela chefe da missão diplomática, Irene Rondon. Nesta sexta, Lula e Cristina Kirchner participaram de um evento de assinatura de um convênio entre o Instituto Lula e o Instituto Pátria. Nas redes sociais, Lula saiu em defesa da ditadura cubana. Não, tá aí. O Lula sanciona uma ditadura violenta e o Fernando Henrique sanciona o Lula. Gente muito próxima ao ex-presidente Lula está defendendo uma espécie de quarentena fiscal, caso, claro, ele vença as eleições. Mas na prática, uma medida que permita que o governo tenha liberdade para romper as regras fiscais e utilizar o orçamento livre de amarras. Além disso, o documento fala, por exemplo, em tomar as medidas necessárias para cobrar um imposto emergencial sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. E o ex-presidente Lula afirmou hoje que, caso seja eleito, não haverá teto de gastos no governo dele. Lula voltou a criticar o teto de gastos estabelecido pelo governo do ex-presidente Michel Temer e afirmou que vai gastar o que for preciso se for eleito. E vamos gastar aquilo que for preciso gastar. Lula de hoje não é o Lula de antes. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso uma última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. E eu acho que isso será muito bom para o nosso país. Como mostramos ontem aqui em Os Pingos nos Is, Dilma Rousseff falou em entrevista ao mesmo canal sobre o combate ao capitalismo e a ex-presidente mostrou o desejo do PT de implantar o socialismo no Brasil. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Uai, seu app de vídeos curtos.